Imagine um país imenso, coberto de neve, onde o frio parece eterno, a comida some das prateleiras e o povo, exausto, não tem voz nem vez. Imagine agora que, no meio de tanto sofrimento, um grupo de mulheres decide ir às ruas comprar pão. Parece simples, não é? Mas foi essa faísca que incendiou um dos impérios mais poderosos da época e deu início a uma revolução que mudaria para sempre a história do mundo. Esta não é apenas a história de um país. É a história de como um povo faminto e oprimido enfrentou uma monarquia milenar, derrubou reis, desafiou o capitalismo, criou o primeiro Estado socialista da história e colocou o planeta inteiro em alerta. Esta é a Revolução Russa. E você está prestes a entendê-la como nunca antes. No final do século XIX, a Rússia era um gigante, um império colossal que se estendia da Europa ao Pacífico. Mas havia um problema. Enquanto o resto da Europa já experimentava os avanços da Revolução Industrial, a Rússia continuava mergulhada em um sistema quase feudal. A monarquia absolutista comandada pelos Romanov, com o czar Nicolau II à frente, era rígida, opressiva e brutalmente desigual. A maior parte da população era formada por camponeses miseráveis, muitos dos quais haviam sido servos até pouco tempo antes. A libertação dos servos, decretada em 1861, parecia um avanço, mas na prática pouco mudou. Eles continuavam sem terra, sem direitos, sem acesso à educação ou saúde. Enquanto isso, a nobreza vivia no luxo e ignorava completamente a realidade do povo. A industrialização começou a chegar às cidades russas com a ajuda de capital estrangeiro, principalmente francês e britânico. Mas esse crescimento acelerado não veio acompanhado de direitos trabalhistas. Os operários urbanos enfrentavam jornadas exaustivas, salários miseráveis e condições desumanas. O descontentamento crescia, tanto no campo quanto nas cidades. A pressão social era palpável e ideias socialistas começaram a circular entre os intelectuais e a classe trabalhadora. A situação explodiu pela primeira vez em 1905. A humilhante derrota da Rússia na guerra contra o Japão gerou revolta nacional. Um império gigantesco sendo vencido por uma pequena nação asiática industrializada? Isso foi um golpe no orgulho russo. Em janeiro daquele ano, milhares de trabalhadores organizaram uma marcha pacífica até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Liderados pelo padre Gapon, queriam apenas entregar uma petição ao czar, mas em vez de diálogo, receberam balas. Centenas foram mortos naquele que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A confiança no czar foi destruída, embora ele tenha criado a Duma III, um parlamento consultivo. Como resposta, era tarde demais. A ferida estava aberta. A década seguinte foi marcada por instabilidade política, greves constantes e um povo cada vez mais empobrecido. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi o tiro de misericórdia. O país já estava em crise, e a guerra só agravou tudo. Milhares de jovens eram enviados para morrer nas trincheiras sem preparo e sem armas suficientes. Faltava munição, comida, roupas adequadas. Enquanto isso, a economia interna desmoronava. Os preços disparavam, o desemprego crescia e a fome se espalhava pelas cidades. A monarquia estava completamente desconectada da realidade. O czar Nicolau II deixava o fronte nas mãos de generais incompetentes e o governo interno sob a influência da czarina Alexandra, uma mulher vista com desconfiança pela população por ser alemã, inimiga do país na guerra, e por sua ligação com o místico Rasputin, envolvido em escândalos e conspirações. A imagem do império desmoronava. O povo queria mudanças reais e rápido. Foi nesse contexto que, em fevereiro de 1917, estourou a Revolução. Mulheres operárias saíram às ruas para protestar contra a falta de pão, mas logo a manifestação ganhou força e se espalhou por toda Petrogrado. Soldados se recusaram a reprimir os protestos e se juntaram à multidão. Em poucos dias o regime desmoronou. O czar abdicou e a monarquia ruiu. A partir dali, formou-se um governo provisório, dominado pelos mencheviques. Um grupo moderado que buscava reformas dentro de um sistema parlamentar. Mas esse governo cometeu um erro fatal. Decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso foi um balde de água fria na população. Enquanto os soldados morriam nas frentes de batalha,
e o povo passava fome, os políticos pareciam mais preocupados com alianças externas do que com a realidade dentro do país. A impaciência cresceu, e nesse vácuo de poder, um outro grupo mais radical começou a se destacar: os bolcheviques. Liderados por Lenin, recém-retornado do exílio com apoio alemão, os bolcheviques tinham uma proposta muito clara: acabar com a guerra, redistribuir as terras, nacionalizar as indústrias. Boas teses de Abril falavam diretamente com as necessidades mais urgentes do povo: pão, paz e terra. Era simples, era direto, era revolucionário. A tensão entre bolcheviques e mencheviques se intensificou. A cada dia, o apoio popular aos bolcheviques crescia. Em outubro de 1917, eles organizaram uma insurreição armada, invadiram o Palácio de Inverno, prenderam os líderes do governo provisório e tomaram o poder. O mundo assistia, chocado, ao nascimento de um novo regime. A Rússia deixava de ser um império para se tornar a primeira república socialista da história. Os bolcheviques agiram rápido. Retiraram a Rússia da guerra com o Tratado de Brest-Litovsk, nacionalizaram fábricas, confiscaram terras da nobreza e da igreja e começaram a reorganizar completamente a sociedade. Mas nem todos aceitaram essas mudanças. Começou então uma guerra civil sangrenta entre o Exército Vermelho bolchevique e o Exército Branco, formado por monarquistas, liberais e apoiado por potências estrangeiras como Reino Unido, França e EUA. A Guerra Civil durou até 1921 e deixou milhões de mortos. Fome, execuções, batalhas violentas. A Rússia virou um campo de destruição. No entanto, os bolcheviques saíram vitoriosos. Lenin, mesmo doente, implementou a NEP, nova política econômica, como forma de estabilizar o país. Permitindo pequenas propriedades privadas e algum investimento estrangeiro, a NEP foi um recuo tático do comunismo ortodoxo, mas trouxe alívio. O país começava, aos poucos, a se recuperar. Em 1922, foi criada oficialmente a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formada por Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e outras repúblicas. Um novo modelo de Estado surgia, centralizado, socialista e sob comando do Partido Comunista. O mundo capitalista assistia com medo. A elite russa havia sido derrubada. O povo tinha tomado o poder. E os ideais marxistas agora eram realidade em um sexto do planeta. Lenin morreu em 1924, abrindo espaço para uma nova liderança. Joseph Stalin, que levaria a União Soviética a extremos jamais vistos, com industrialização forçada, perseguições políticas, gulags e o terror de Estado. Mas essa é uma outra história. A Revolução Russa não foi apenas um evento histórico, foi um terremoto político e social que abalou o mundo todo. Inspirou movimentos socialistas em vários países, gerou reações capitalistas e deu início ao século das ideologias. Sem ela, não haveria Guerra Fria, não haveria Muro de Berlim. E com certeza, o mundo que conhecemos hoje seria bem diferente. E claro, se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus colegas, deixa seu like e comenta. Até o próximo vídeo. Ponto porque aqui aprender é revolução.